Olá, tudo bem? Esse é o canal Edu Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Eu sou a Ieda e te convido a assistir, a me acompanhar sobre endividamento. Eu criei esse canal com esse objetivo, de falar sobre endividamento, de como você consegue sair do endividamento. E eu tenho ajudado as famílias, a minha família nesse processo de sair do endividamento. Eu sei que é difícil convencer as pessoas, cada um pensa e age de um jeito diferente, mas você que acredita naquilo que eu falo, você vai conseguir sair do endividamento assim como eu saí. E como eu comecei essa série de vídeos, como eu comecei a fazer vídeos, começando com a leitura bíblica, eu trouxe hoje a leitura de Provérbios, capítulo 22, versículos de 26 até o 27, que fala o seguinte: não sejas daqueles que se obrigam apertando a mão e se fazem fiadores de dívidas. Se não tem como que pagar, arrebatar-se-ão teu leito debaixo de ti. Não sejas daqueles que se obrigam apertando a mão, se fazem fiadores de dívidas e não tem como que pagar, arrebatar-se-ão teu leito debaixo de ti. Não sejas daqueles que se obrigam apertando a mão e se fazem fiadores de dívidas. Se não tens como que pagar, arrebatar-se-ão teu leito debaixo de ti. Essa leitura, ela fala muito bem de como eu já estive, Pode ser a sua situação atual, como você está agora. Ele fala muito bem assim, quando fala: não sejas daqueles que te obrigam apertando a mão. Quantas vezes eu fiquei apertando a minha mão, apertando ali, para que eu pudesse fazer alguma dívida. Apertando a mão nesse sentido de que eu tinha coisas para comprar, coisas materiais, escolar, às vezes filhos doentes, transporte, coisas para casa, alimentação. E eu apertava a minha mão, apertava as contas e vinham mais pessoas me oferecer mais coisas e eu não comprava. Ou eu comprava e acabava, como ele fala aqui, acabava sendo fiador dessas dívidas. Acabava numa situação onde eu me encontrava totalmente endividada e tomava mais empréstimo. E as pessoas que vivem
de emprestar, elas vivem te oferecendo crédito. Hoje, o que eu estou falando em relação é cuidado com o que você empresta. Com o que você empresta. Cuidado com o que empresta. Cuidado com o que empresta. E é isso que a leitura vai falar. Cuidado. Aperta a tua mão. Não. As pessoas vão te oferecer crédito. Se você não tem como pagar, aperta a tua mão. Não pega esse empréstimo. Não seja fiador de mais um empréstimo. Aí no versículo 27, se não tens como pagar, para que você vai pegar esse dinheiro? Pare de ser fiador. Aperta a tua mão. Arrebatar-se-ão teu leito debaixo de ti. Você vai ficar numa situação muito difícil se você tomar emprestado. Eu sou testemunha de quantos empréstimos eu fiz. Fiz vários empréstimos do banco, empréstimos consignados, empréstimo do cheque especial, empréstimo de amigos, de colegas, de parentes, de irmãos, de primos, empréstimos de pessoas do trabalho. Isso não é legal. Eu já falei, já tenho outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre essa situação do empréstimo, mas nos outros vídeos que eu gravei, eu não trago a leitura bíblica. E hoje eu estou trazendo a leitura bíblica que faz referência e Deus fala pra gente. Nós que somos mulheres católicas, que cremos em Deus, precisamos dessa referência. Precisamos acreditar. E você fala assim, tu tá falando da boca para fora, para ti foi fácil. Não foi fácil. Eu estive em situações muito difíceis. Mas aí eu fiquei pensando assim, como que eu posso falar para as pessoas sobre as situações difíceis que eu passei, mas quem me ajudou? Fora minha família, claro, né? Quem me ajudou primeiro foi Deus. Já que eu sou uma mulher católica, cristã, que acredita em Deus, eu sempre fui e sempre recorri a Ele em primeiro lugar. E nessa referência melhor do que a Bíblia, para dizer o quanto que Deus fala para a gente não fazer empréstimo, porque não é bom. Porque se você toma emprestado, você vai ficar numa situação muito difícil. Lembra? Você ganha um salário mínimo, R$1.500, 1.512. Você vai tomar emprestado que lhe ofereceram. Quando for no outro mês, você não vai receber mais o 1.512, você vai receber, dependendo do valor do empréstimo que você fez e as parcelas que vão ser descontadas, você vai receber 1.200. E você vai pagar por um período. E as contas, se você não pegou e utilizou esse empréstimo para quitar e viver a partir daquele valor, você olhou, eu não vou ter 1.500, eu vou ter 1.200. Então, eu vou viver desses 1.200. Que eu já falei que viver de um salário mínimo não é o suficiente. Você precisa ganhar mais. Isso é só um exemplo de que a gente precisa viver, né? Você vai ter que tirar menos o empréstimo, aí menos R$200, aí R$1.000. Você consegue? Não, é impossível. Então, agora se você ganha uns 3 salários mínimos, a partir de R$3.000 para uma família de 4 pessoas, você consegue equilibrar suas contas, mas você vai viver de uma forma de escassez, até dois salários mínimos. A partir de 3 salários mínimos, você, para uma família de 4 pessoas, que vive sem gastar muito, sem exuberância, você vai conseguir equilibrar suas contas e começar a viver numa situação melhor. Aí você fala assim para mim, por que você indica a partir de 3 salários mínimos?
porque essa foi a minha realidade. A partir de 3 salários mínimos, com uma família de 4 pessoas que não gasta muito, foi quando eu mudei a minha realidade. Eu sou prova viva disso e todos os dias eu vou fazendo isso. E tomei muitos empréstimos antes de cair nessa realidade. E todas as vezes eu me encontrava em quê? Em situações super difíceis, porque eu não pensava nessa situação de que eu tomei emprestado, eu precisava pensar que no outro mês o meu salário ia estar menor, porque eu estava pagando a parcela do empréstimo e ainda tinha as contas do mês. Eu não tinha esse pensamento, eu não pensava desse jeito, eu não equilibrava. E para completar, eu financiava carro. Para completar, além de financiar carro, eu sempre quis ser uma empreendedora. Então eu pegava e comprava cursos caríssimos, comprometia meu orçamento. E ainda tinha o empréstimo. Então, quando Deus ele vem nos alertar, cuidado, Ele está dizendo que, cuidado, filha, cuidado, você não quer ter uma vida boa, você não quer ter, Deus quer que nós tenhamos uma vida boa. Você olha desde o início, nas passagens, as pessoas que foram fiéis a Deus tinham servos, tinham riquezas, porque Deus via que ele precisava recompensar seus filhos. Mas em primeiro lugar, como é que se diz? Procurai o reino de Deus e as coisas vos serão acrescentadas. Quem faz a vontade do Pai e ele abençoa. Você se torna uma pessoa próspera sem ficar pensando em prosperidade o tempo inteiro, sem pregar prosperidade o tempo inteiro. Porque qual é a sua missão? Evangelizar, não é isso? Então, você vai evangelizar. Aí você me pergunta, como que eu evangelizo através do empréstimo? Se você tomou emprestado, como eu já tomei, como eu falei antes, no dia 2/12 de 2019, eu falo dessa data em todos os meus vídeos, porque foi a data mais importante na mudança da minha vida, da educação financeira. E lá, para mim poder equilibrar minhas contas, eu fiz um empréstimo consignado. Mais um, eu já tinha um, consegui fazer mais um e ficou 2 empréstimos consignados. Mas quando eu fiz esse empréstimo consignado, eu já tinha pensado no que eu queria fazer com ele, aonde eu ia gastar. E foi onde eu peguei esse empréstimo consignado, que tem dívidas pequenas, honrei com o cartão de crédito dos meus parentes que eu tinha na época. E deixei aquele orçamento para que a gente pudesse viver o mês de dezembro, que é uma data comemorativa onde nós gastamos muito dinheiro. E a partir daquele momento, eu não fiz mais nenhuma dívida necessária. Aquele foi o meu último empréstimo que eu fiz, mas eu utilizei de forma sadia para que eu pudesse, através dele, mudar a minha realidade de vida. Eu tomei cuidado quando eu emprestei, como diz a palavra de Deus aqui. Cuidado, irmão. Aperta a tua mão. Eu peguei esse empréstimo, eu apertei minha mão, eu quitei o que eu podia, equilibrei as contas por mês. Em janeiro já estava melhor. Sabia que já tinha a ideia que eu ia pagar aqueles 2 empréstimos consignados que vem descontado no meu salário, mas eu conseguiria estar bem no outro mês, porque eu não comprei mais nada e a partir daquele momento eu comecei a me policiar, a me educar, a começar a pagar todas as dívidas, todos os empréstimos, tudo aquilo que estava me fazendo sofrer. E foi a melhor decisão que eu fiz em toda a minha vida. Hoje as pessoas falam para mim, você está bem? Eu disse, hoje. Mas foram
mais de 38 anos sofrendo com empréstimos. Emprestava de primo, emprestava de irmão, emprestava da mãe, emprestava do banco, cheque especial, emprestava de amigos, né? É um vício, é um círculo vicioso no qual você não consegue mais parar de emprestar. E é difícil. E quando você vai falar para as pessoas, não faça isso, a pessoa vem para falar, se eu não fizer isso, eu não tenho nada. Eu também falava isso. Se eu não emprestar, eu não vou conseguir construir minha casa. Se eu não emprestar, eu não vou conseguir comprar meu carro. Se eu não emprestar, eu não vou conseguir comprar aquela coisa que eu quero para mim. Sabe o que foi que aconteceu quando eu comecei a estudar sobre educação financeira e entender que os préstimos não eram ruins, que eu comecei a tomar cuidado, que eu comecei a apertar a minha mão, que eu parei de ser fiadora. Eu comecei a pensar, nossa, quanto que eu dou de juros para os bancos? Se eu pegasse esse dinheiro, né? Porque eu peguei, financiei, eu emprestei dos empréstimos consignados. O mínimo que eu consegui foi 1 ano e meio, depois foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Aí eu disse, olha, descontando R$300 em 8 anos, que foi, eu já paguei, o meu marido fala até hoje, do empréstimo que eu fiz, eu paguei 3 camas, a cama custava 10 mil, eu fiz um empréstimo, tinha um outro empréstimo, aí quitou aquele empréstimo, aí deixou o valor de 10 mil que eu queria e mais o juro. Eu paguei 30 mil durante 8 anos para comprar a cama que eu queria, porque é uma cama que faz com massagem. E até hoje ele fala, tu pagou 3 camas. Eu digo, eu paguei mesmo, porque foi 30 mil. Depois eu fui fazer as contas, foram 30 mil que eu comprei. Como eu disse assim, se eu tivesse durante esses 8 anos juntado meu dinheiro, eu teria comprado uma cama para cada um de casa. Aí, mas eu não consigo juntar dinheiro. Eu também pensava que eu não conseguia juntar dinheiros. Então eu precisava emprestar. E eu emprestei muito, emprestei para comprar cama, refinanciei, emprestei para construir a casa, refinanciei, emprestei para comprar carro, emprestei para pagar contas. Fiz muitos empréstimos. E em todos esses empréstimos, depois que eu comecei a estudar sobre educação financeira, eu fiquei pensando, eu disse, nossa, olha quanto de juros eu estou tendo aqui agora. Se eu tivesse pegado e segurado, nós teríamos todo esse dinheiro aqui. É só segurar por um tempo. Não consigo, não consegue. A partir do momento que você começa a colocar na sua cabeça, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Como quando você vai estudar sobre educação financeira, eles falam, faça as 3 perguntas dos especialistas, né? Você precisa agora? Dá para esperar? Você tem dinheiro para isso? Né? Você precisa agora? Você tem dinheiro para isso? Dá para esperar? Aí eu uso isso, eu disse, eu não tenho dinheiro agora, eu não preciso disso agora, dá para esperar. E eu espero. Antes de comprar nosso carro, eu já contei em outro vídeo o que aconteceu. Eu peguei no dia 1º de 2024, o ano novo, no primeiro dia do ano nós sempre passamos na mamãe. E nesse dia me deu uma vontade louca de voltar para casa. A gente voltou, era umas 1h da manhã, 2h, a gente voltou, pegou o carro por aplicativo, que a gente estava sem transporte, e veio. Nesse dia, eu pensei que nós 4, ou a gente ia parar no hospital, ou a gente ia morrer, porque o cara fez direção perigosa. Graças a Deus a gente chegou em segurança,
Mas quando saiu de lá, eu até coloquei no aplicativo Direção Perigosa. Eu até parei de usar esse aplicativo. Eu quase não usava, porque eu fiquei com tanto medo. E a partir daquele momento eu fiquei assim, meu Deus, me deu uma louca vontade de ir no outro dia financiar o carro. Só que eu disse, não, eu vou segurar a vontade, eu vou juntar esse dinheiro e quando eu tiver o dinheiro, se eu não conseguir o valor total, eu vou financiar só em um ano o restante. Mas aí eu disse, a gente não vai viajar, a gente não vai fazer aniversário, a gente não vai fazer nada, a gente vai... Tudo que a gente pegar, férias, décimo, PIS, saque aniversário, tudo a gente vai colocar. O que a minha filha contribui, tudo a gente vai colocar no banco. E nós passamos um ano de 2024 fazendo isso. Quando chegou no final do ano de 2024, a gente tinha uma boa quantia. E aí, quando chegou em setembro, eu tirei férias. E o meu marido falou assim, vamos lá ver? Eu disse, tá, vamos lá ver. E a gente comprou o carro. Ele foi quase totalmente à vista, não tinha todo o valor. A gente acabou caindo no financiamento, financiamos em um ano. Vamos terminar de pagar agora em setembro o financiamento. Paguei juros, não queria pagar, mas paguei. Mas a gente estava numa necessidade para ter aquele transporte naquele momento. Tinha carros mais baratos, que dava para ter comprado à vista? Tinha. Mas a gente precisava de um carro que carregasse, né, que tivesse uma capota, carregasse as coisas, porque era a nossa realidade. E eu só fiz isso porque eu tenho um planejamento junto com a minha filha, meu esposo e meu filho. E eu falei, minha filha, se você me ajudar, a gente compra. Se não, deixa mais um pouco. E foi o que a gente fez. A gente tomou esse cuidado. Eu disse, não, dá, só se você me ajudar. E ela me ajudou. E eu não fiz empréstimo. Eu cogitei de fazer empréstimos. Aí eu fui fazer. Eles falaram assim, mas por que tu tá falando disso? A gente tá falando sobre empréstimo. Eu tô falando nisso, sabe? Porque antes de eu fechar a compra do carro, eu fui atrás de empréstimos. E os empréstimos que eu fui atrás, por exemplo, antecipar o FGTS do meu marido. Quando eu fui ver, o valor era muito alto. Eu disse, não vou fazer isso daí não. O valor é muito alto e ainda não ia me dar o valor que eu precisava para comprar o carro à vista. Eu disse, se o valor que fosse debitar desse o valor que eu precisava para comprar o carro à vista, eu teria feito, teria perdido, né, um valor lá e teria comprado o carro à vista, porque seria em cima do saque aniversário dele. Então eu fui fazendo essas comparações, se seria melhor, fui atrás de empréstimo também com amigos e não deu certo. E aí eu disse, tá, não vamos comprar. Só que a minha filha também queria muito. Aí eu fui e acabei fazendo financiamento, porque o financiamento foi aonde foi que eu conseguiria o valor que eu queria e pagaria, seria menor do que tivesse tirado o saque, tivesse tirado o FGTS, que eu ainda não conseguiria o valor, ainda teria que emprestar e eu ia sair pagando muito mais juros. Então eu fiz essa comparação. Eu disse, eu tomei cuidado em relação a fazer empréstimo. Eu disse, não é uma boa opção os empréstimos. Aí os empréstimos que me ofereciam com juros muito altos e ainda não me dava o valor que eu precisava. E eu ia fazer nesse tempo porque a situação que a gente se encontrava, estávamos precisando. A gente esperou por um tempo, mas a gente estava precisando desse transporte naquele momento. E foi o que a gente fez. Eu tomei cuidado, eu fiz toda essa avaliação para ser feito um empréstimo. Como que eu poderia fazer um empréstimo que
que me ajudasse, só que não me ajudava. E eu fiz cálculos e cálculos e cálculos e cálculos, e fui para um lado e fui para o outro, e nada, e nada, e nada. Acabei no financiamento do que eu não queria, né? Eu falo assim para você, eu não recomendo, mas se você precisar, eu sempre falo isso, porque eu fiz empréstimos para me poder sair, o último empréstimo que eu fiz para me poder sair do endividamento. Financiamento, nunca mais tinha feito. Fiz agora porque houve uma necessidade e foi o menor juros que eu prestei atenção, que a gente ia pagar, porque eu ia ter que emprestar de um canto, emprestar do outro, e a parcela ia ficar imensa. A gente não ia ter como pagar de um lado e de outro. E ali no financiamento a gente conseguiria pagar porque é uma parcela só. Foi o que foi a nossa realidade. E com esse planejamento deu tudo certo, no qual a gente já vamos finalizar. E o empréstimo, quando ele fala, Deus nos fala, né? Tome cuidado, porque às vezes parece bom, mas não é. Se você ver no seu celular, eles mandam milhares, quando você tem uma margem de mensagens no WhatsApp, né? E ligam direto para você, olha, eu que sou funcionária pública, eles ligam assim, olha, você que é funcionária pública, você tem uma margem aqui com a gente, que você tem o valor de R$6.000. E você pode pagar de tantas vezes, não sei o quê. É só você dizer que sim, que a gente já deposita hoje mesmo na sua conta. Aí eu começo a rir. Eu mostro para minha filha e para o meu marido. Eu disse, olha aqui, estão me oferecendo um empréstimo que eles debitam hoje mesmo na minha conta de 6.000. Aí eu falo assim para ele, a gente tem esse valor na conta, para que eu vou emprestar esse valor de 6.000? Para que eu vou emprestar? Se eu não preciso desse valor, se eu não preciso do empréstimo, só porque é conveniente, porque existem as pessoas que tem esse valor aqui de empréstimo na sua conta, cai hoje, aí é conveniente a elas emprestar elas empréstimo. Não faça isso, porque é conveniente os 6.000 agora. Quando for no outro mês, ainda mais se for consignado, vai cair no seu débito. Não tome emprestado. Se você tomou emprestado, isso em relação ao banco, consignado. E se você tomou emprestado de um agiota, você sabe da sua segurança. Mas quem que está errado é você. Você emprestou de um agiota, o agiota vai te cobrar. Diferente dos bancos, né? Se você ficar devendo os bancos, seu nome fica sujo e vocês ficam cobrando você e a dívida não sai mais, né? E fica direto lá. O agiota vai cobrar de uma outra forma. E aí, como é que vai ser? Não é melhor você pagar essa dívida para ele? Não é perigoso? Olha como Deus nos dá alerta, para que você possa segurar a sua mão. Se você emprestou de um amigo, de um parente, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu primo, dos seus primos, primas, de um tio, de um avô, tenha consciência que aquela pessoa acredita em você, mas você precisa honrar seus compromissos. Deus, ele fala muito nisso. Não seja um fiador. Honre seus compromissos com as pessoas confiarem em você, seus parentes, seus amigos. Se você não honra com elas, elas vão ficar chateadas. E outra vez que você precisar, elas não vão mais emprestar. Elas vão negar para você, porque elas sabem que você é uma pessoa que vive emprestando e não paga. E aí já virou aquela pessoa que empréstimo por conveniência e que a pessoa tá bem, ela não vai precisar não, deixa lá, eu que tô mal.
Mas por que que você está mal? Preste atenção na situação da sua vida. O que você anda fazendo? Saiba que você empresta e você não ganha. Se algo não floriu para você, é por causa do que você está fazendo. Preste atenção. Seja honesta. Seja honesta. Pegou emprestado com as pessoas, pague. Se você quer ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida sem cobrança, uma vida sem olhares desnecessários, os olhares que vierem, você vai, se for, vai ser falso, você vai olhar, não, eu não devo nada a ninguém, não me sustenta, não paga minhas contas, não paga os meus empréstimos, não tem porquê, isso não vai te atingir. E você seguindo o que Deus fala para você, as coisas vão fluir muito mais. Então, cuidado quando for fazer, cuidado com o empréstimo, cuidado quando você emprestar. Tenha cuidado, segure. Sabia que se você segurar, apertar ali, naquele momento, você vai conseguir pagar, você vai conseguir ter dinheiro na sua conta, você vai conseguir, vai sobrar dinheiro na sua conta e você vai conseguir comprar as coisas que você quer. Tenha cuidado, honre as pessoas que confiaram em você, honre se você tomou de banco, honre com a agiota que você tomou emprestado, honre com essas pessoas. Porque se você não honrar com essas pessoas, alguma coisa vai acontecer com você. E você quer que aconteça alguma coisa de ruim com você? Não. Então honre. Honre com as pessoas que confiaram a você. O nome delas, o dinheiro delas. Seja fiel com elas. E você vai ver quanto as coisas vão fluir. Saiba que você não precisa tomar emprestado para ter as coisas. Você não precisa. Você só precisa estudar sobre educação financeira. Você só precisa ganhar mais de 3 salários mínimos. Gente, essa é a realidade. Não tem como você viver de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, dependendo de quantas pessoas moram com você. Mesmo que seja uma só pessoa, um salário mínimo é difícil, porque a pessoa que mora sozinha, se ela tem aluguel, se ela não tem aluguel é a casa dela, mas tem água, tem luz, alimentação, um salário mínimo é impossível para a pessoa viver só. Até para uma pessoa viver só é impossível com salário mínimo. 2 salários mínimos para uma pessoa sozinha já ajuda, ela consegue viver. Ela consegue viver. Fala assim, ela consegue sobreviver sim, com 3 salários mínimos. Sendo uma pessoa sozinha, dá para 2 pessoas. Mas 3 salários mínimos, eu te recomendo que vai ser melhor. E eu falo isso por experiência própria, com uma família de 4 pessoas, que não gasta muito, que você consegue. E assim, falar para você, finalizar com essa pergunta. Para que você quer gastar muito? Para mostrar para os outros ou é o teu sonho de consumo? Responda aí. Se você gostou, curta, compartilhe com alguém que você possa ajudar. Comente, deixe seu comentário para a gente estar interagindo. Quero saber.